Meus amados, graça e paz. Livro histórico do Novo Testamento. Atos. Que muita gente diz que são os atos do Espírito Santo. Capítulo 13. Atos, capítulo 13, verso 26. Está escrito, aqui é parte de um sermão pregado por Paulo. Irmãos, da descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação. A igreja pode sentar? Continue com a sua Bíblia aberta. A parte final do verso 26 é exatamente o tema do sermão desta noite, ou da mensagem, ou da palavra, ou da ministração desta noite. Palavra da salvação. Curve a sua cabeça, meu irmão, minha querida irmã, e vamos à presença daquele que veio nos buscar. E ele, pela sua graça e bondade, nos encontrou. E nos deu, mediante a morte e ressurreição do seu Filho, a salvação eterna. E não a merecemos. É graça, é bondade, é misericórdia do Senhor nosso Deus. Amado Deus, a Tua palavra foi lida. A palavra do Senhor é a palavra que converte o coração do homem. É a palavra que muda a vida de qualquer ser humano. Não é a palavra do pastor da igreja. Não é a palavra de uma denominação. É a palavra de Deus. É a palavra que transforma o mais duro coração, que transforma o mais vil pecador e faz desse pecador uma nova criatura, uma nova pessoa, uma pessoa agora inclinada para as coisas espirituais. Usa a Tua palavra mais uma vez. Usa o poder da Tua palavra para encontrar aquela pessoa que ainda continua perdida nos seus delitos e pecados. Que haja salvação. Que haja reconciliação com Deus. Que haja perdão. Que haja recomeço, que haja, ó Deus, nesta noite, o início de uma nova história. Uma história abençoada, porque é uma história que começa com o Senhor. Usa-me como instrumento, Senhor. Usa-me para ministrar a Tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Meus irmãos, mesmo possuindo um vazio enorme no coração, um vazio que somente Deus pode preenchê-lo, o homem continua rejeitando a palavra, o homem continua rejeitando o evangelho, o homem continua rejeitando o plano de redenção. E não há outro plano, não há outro caminho, não há outra maneira do homem se safar. Não há outra verdade. Porém, o homem continua rejeita qualquer expressão que mencione a pessoa de Jesus, que mencione vida eterna, salvação. As pessoas rejeitam. É interessante como essa rejeição é tão acentuada na vida de um homem que ainda não foi alcançado pela graça de Deus. A gente diz, Deus te abençoe. A pessoa recebe. Mas quando a gente diz, o Senhor Jesus te abençoe, há uma certa rejeição. Porque Jesus é o Salvador. Deus é como se fosse qualquer Deus. Mas quando a gente apresenta a pessoa do Senhor Jesus, há uma rejeição enorme. Portanto, a palavra salvação, a palavra salvo, a palavra vida eterna, são palavras que não soam bem no ouvido de uma pessoa que ainda não nasceu de novo. De pronto, a pessoa rejeita. Se você diz a uma pessoa não crente, a minha vida foi alcançada pela graça bendita de Jesus e eu estou salvo, é um escândalo. Aliás, Paulo já dizia que a mensagem da cruz, a palavra da cruz, é loucura para aqueles que estão perdidos. Quando você afirma que a sua vida está plenamente segura em Cristo Jesus, aquele que ouve essa palavra rejeita imediatamente. A palavra mostra, meus amados, com todas as letras, que Jesus é o único provedor da vida eterna. Mais ninguém. Não é uma denominação, não é um grupo religioso, nada disso. O projeto da salvação pertence exclusivamente à pessoa de Jesus. O provedor da salvação eterna é Jesus, o Filho de Deus. E é interessante que a Bíblia Sagrada afirma que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para o homem que rejeita. Ele veio para o homem que não o ama. Ele veio para o homem que não consegue entender a redenção. Ele veio buscar e salvar o perdido. E é interessante quando a gente olha para a Escritura Sagrada, a gente percebe essa iniciativa sempre de Deus. Não é iniciativa humana, não é iniciativa do homem perdido,
Porque o homem, segundo a Bíblia, está morto dos seus delitos e pecados, portanto, completamente separado de Deus, separado do Senhor. E Jesus, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E quando ele faz esta afirmação, é dentro do contexto da salvação de Zaqueu. Aquele homem perdido, um coletor de impostos, que o Senhor vai à sua casa. Primeiramente o Senhor disse: Zaqueu, que havia subido numa árvore, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. E o Senhor diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus amados, o grande tema da Bíblia é a salvação. O grande tema da Escritura é exatamente esse: Deus vindo ao encontro do homem pecador, Deus vindo ao encontro do homem perdido, Deus vindo buscar aquele que se havia perdido. Isto é amor, é graça, é misericórdia, é bondade de Deus. Ele resolveu nos amar. O coração da Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. E deu quem? Deu a Jesus, seu amado Filho. Para quê? Para morrer numa cruz, para ali na cruz derramar o seu sangue inocente para resgatar esse homem perdido e rejeitador de Deus. Ele veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, a salvação é o tema do sermão de Paulo, aqui em Atos capítulo 13. Paulo não pregou outra coisa. Paulo apresenta esse grande tema da Escritura. Paulo apresenta o plano da redenção. Paulo apresenta Jesus como Salvador. Paulo estava na sinagoga de Antioquia da Pisídia, atual Turquia, e em 2 sábados seguidos, certamente, meus amados, na sinagoga daquela cidade, no primeiro sábado, porque no segundo sábado já não foi possível, porque metade da cidade foi ouvi-lo, a respeito do plano da redenção, a respeito da salvação eterna, a respeito deste grande tema da sagrada palavra do Senhor nosso Deus. A palavra diz que no segundo sábado, a multidão afluiu para ouvir a palavra da salvação. Se você olhar, meu querido irmão, para o verso 44, veja o que diz o verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Porém, se você observar o verso 42, quando Paulo termina a sua pregação, quando Paulo termina o seu sermão naquela sinagoga, ao saírem, diz o verso 42, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras, não outras palavras, não um novo sermão. O grande tema é a salvação. O grande tema é apresentar ao homem perdido o caminho para a vida eterna. Este é o grande tema da Bíblia. Apresentar a redenção, apresentar a pessoa de Jesus, o grande Salvador. Então eles disseram que
Paulo lhes falassem estas mesmas palavras. E diz o verso 44, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Certamente não foi mais na sinagoga. Não caberia a metade da cidade ouvindo atentamente a palavra de Deus. Judeus e gentios. Judeus e gentios. É verdade que alguns judeus ficaram com muita inveja de Paulo. Se você continuar lendo, diz o verso 45. Mas os judeus, vendo as multidões, vendo aquele povo que afluiu, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Já imaginou você pregando aqui a respeito do caminho, a respeito de Jesus, dizendo através da Escritura, ou provando através da Bíblia, que Jesus era o Messias, e aqueles judeus contradizendo a fala de Paulo, no meio do povo, cheios de inveja, diz o texto, contradiziam o que Paulo falava. Louvado seja Deus que Paulo não se perdeu. Às vezes nós nos perdemos quando há um movimento, a gente olha e de repente a gente pode se perder naquilo que está falando. E imagina alguém interrompendo e contradizendo aquilo que nós estamos dizendo. Que situação delicada vivida pelo apóstolo Paulo. Mas é verdade, meus irmãos, que a palavra de Deus prevaleceu. Amém? A verdade sempre prevalece. O inimigo não pode destruir a mensagem de Deus. Os inimigos do Evangelho não podem destruir a boa palavra de Deus. Jamais. As portas do inferno não conseguem calar a igreja. Amém, meu irmão? As portas do inferno não conseguem roubar da igreja o seu testemunho a respeito da salvação, a respeito de Jesus, a respeito do plano da redenção, a respeito da mensagem da cruz. O diabo é um perdedor. Não adianta ele incitar as pessoas, como ele fez aqui no caso dos judeus, pôs a inveja no coração deles, pôs a blasfêmia na boca daquele povo, e eles contradiziam o que Paulo falava. O que aconteceu? Verso 46. Paulo e Barnabé falavam mais ousadamente, no poder do Espírito, na graça de Deus, na dependência do Senhor, falando ousadamente. Eles não se calaram, eles não tremeram diante daquela atitude hostil daqueles judeus incrédulos. Certamente judeus religiosos, frequentadores da sinagoga, que no sábado anterior ouviram Paulo. Quem sabe líderes daquela sinagoga, lá de Antioquia da Pisídia, ouviram a exposição do apóstolo Paulo. E é o que nós vamos agora observar, algumas coisas maravilhosas, impressionantes, ministradas por Paulo, provando naquela sinagoga que de fato Jesus é o Filho de Deus, provando pela Escritura que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o seu nome para sempre. Note, e aí eu o convido para olhar a Escritura.
Note que Paulo começou a pregar no primeiro sábado sobre a bênção da salvação, apresentando a pessoa de Jesus. E Paulo faz uma síntese da história da salvação prometida por Deus. Paulo faz uma síntese. Um homem habilidoso com a palavra, na fala. Um homem que conhecia muito bem as escrituras do Velho Testamento. Um fariseu que aprendeu aos pés de Gamaliel, um doutor da lei. Ele conhecia profundamente a escritura do Velho Testamento. E ele apresenta, meus irmãos, uma síntese da história da salvação prometida por Deus. Primeiro, Paulo fala da história dos judeus, citando a peregrinação na terra do Egito. Ele começa lá no Egito, dizendo: o povo ficou prisioneiro ali um período longo. Verso 17, olhe para o verso 17. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. Louvado seja Deus. E no verso 20 ele diz que foi um período longo. Foi um período longo. 430 anos. Ele apresenta a história do povo de Deus lá no Egito, e como Deus, de uma forma poderosa, maravilhosa, como Deus interveio e salvou aquele povo, como Deus desceu para libertar aquele povo escravizado no Egito. Moisés também falou a respeito da jornada no deserto. Verso 18. Suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E você conhece a história. Aquele povo que reclamava. Se faltava água, reclamava. Se faltava comida, reclamava. Aquele povo que deu objetos pessoais para a fabricação do bezerro de ouro, a fim de adorar o bezerro de ouro. O Senhor suportou os maus costumes daquele povo. E Moisés cita esta fase da história do povo judeu. Moisés cita a posse da terra de Canaã, verso 19, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. É terra do povo de Deus, herança dada pelo Senhor ao povo de Israel, que saiu da escravidão do Egito para ser um povo livre na terra de Canaã. Depois, Paulo menciona o período dos juízes, verso 20. Verso 20. Vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. O Senhor dá juízes ao povo. Quem escolhe o juiz? Deus. É interessante, irmãos, que lá no livro de Samuel, Samuel faz uma coisa equivocada. Samuel, que foi um homem de uma moral intocável, havia lisura na vida de Samuel. Ele não enriqueceu. Ele não tirou proveito do seu cargo. Ele não tinha riqueza. Porém, Samuel cometeu um pequeno, ou melhor, pequeno não, um grande deslize. Se você olhar para 1 Samuel, capítulo 8, verso 1. O que é que diz a Bíblia? Tendo Samuel envelhecido,
constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Joel e Abias. Joel e Abias. Quem constituiu? Samuel. Não deu certo. Quem constituía o juiz era o Senhor. Quem chamava era Deus. Quem dava autoridade era o Senhor. Samuel simplesmente esqueceu esta verdade e constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Geralmente era um juiz. O que faz Samuel? Constitui os 2 filhos. Como é que a gente chama hoje? Se fosse um cargo público? Nepotismo. O grande Samuel, o grande profeta de Deus, o grande juiz de Deus, ele agora comete esse pecado de nepotismo. Não foi Deus, foi Samuel. Eu ouvi um pastor dizendo assim: quando o povo pediu um rei, foi exatamente por causa disso. Samuel, não estamos te rejeitando, estamos rejeitando teus filhos. Se você tivesse força para continuar sendo o nosso juiz sem nenhum problema, agora não aceitamos teus filhos. Portanto, queremos um rei. E é o que Samuel faz. Se você olhar para o verso 21 de Atos, capítulo 13, observe o que diz Paulo falando naquela sinagoga. Observe, meu querido irmão, o verso de número 21. Disse Paulo: então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Começa a monarquia em Israel. Depois, uma segunda coisa importante que Paulo faz naquela sinagoga. Paulo prova que a vinda e ministério de Jesus foram prometidos nas páginas do Velho Testamento, sendo ele da casa de Davi. Olhe para o verso 22 e 23. Veja o que diz: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O período de Saul passou, agora é Davi. Da descendência deste, no caso Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Então Paulo começa a tratar com aquele povo, usando a história do próprio povo de Israel, para provar naquela sinagoga de Antioquia da Pisídia, que Jesus era de fato o Salvador, era o Messias. Outra coisa que Paulo faz, Paulo afirma que João Batista testemunhou sobre o Salvador. Verso 24 e verso 25. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. O ministério de João Batista era um ministério histórico, conhecido pelo povo de Israel. E aí Paulo aproveita e diz: olha, João Batista diz, depois dele viria aquele.
E esse seria de fato o Salvador. E ele, João Batista, não era digno de desatar as suas sandálias. Mas Paulo vai mais além. Paulo diz que Jesus foi rejeitado e condenado pelo povo e pelas autoridades de Jerusalém em cumprimento das profecias. Olhe para o verso 27 e 28. Verso 27 e 28. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados. É interessante, meu querido irmão, se você voltar um pouquinho, no verso 15, naquela sinagoga, todos estavam assentados, verso 15, depois da leitura da lei e dos profetas. Aí Paulo diz, olha, vocês, todo sábado, estão lendo os profetas, vocês estão lendo a lei, vocês estão lendo a Torá, vocês estão lendo as sagradas escrituras, todos os sábados, e vocês não compreenderam que os profetas estavam falando a respeito de Jesus. Não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Paulo está dizendo, quando vocês condenaram Jesus à morte, quando ele foi levado à cruz, ele estava exatamente cumprindo as profecias do Velho Testamento. Meus irmãos, uma vez eu ouvi um judeu dizer que você não consegue falar a mente nem ao coração de um judeu usando o Novo Testamento, porque eles não aceitam o Novo Testamento. Você precisa conhecer muito bem o Velho Testamento e provar que com o Velho Testamento que Jesus é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o Deus feito carne, que Ele é o Senhor enviado do céu para alcançar a alma do homem pecador. Não adianta usar o Novo Testamento. É o que Paulo faz aqui. Paulo está usando a escritura do Velho Testamento para mostrar aqueles judeus e gentios que estavam na sinagoga, prosélitos que estavam lá, prosélitos do judaísmo, que aderiram ao judaísmo, e esses prosélitos depois pedem a Paulo, voltem e continue falando essas mesmas palavras. Certamente aqueles prosélitos, aqueles gentios que moravam naquela cidade, aqueles prosélitos convidaram outras pessoas para ouvirem a respeito da palavra da salvação. Paulo usa o Velho Testamento, mas Paulo faz outra coisa. Paulo diz também que tanto a crucificação como a ressurreição de Cristo são assuntos que aparecem nas profecias do Velho Testamento. A morte, doída, sofrida, um martírio terrível, o Velho Testamento fala, os profetas falaram, os salmos falaram, o saltério apresenta, os profetas apresentam, principalmente o profeta Isaías, o mais denso profeta messiânico do Velho Testamento. Os profetas falaram sobre a morte e a ressurreição do Senhor. São assuntos que aparecem nas profecias do Velho Testamento. Olhe para o verso 29, meu querido irmão. Olhe para o verso 29. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito,
tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Paulo está aqui falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Verso 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu. Tiraram o Senhor do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas não ficou lá. Quem vai a Israel, eu nunca fui, mas quem vai a Israel vai observar que o túmulo do Senhor Jesus está vazio. Ele ressuscitou dentre os mortos, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Ele está à direita do Deus Pai, intercedendo por nós. Louvado seja o seu nome para sempre. Olhe para o verso 33. Como Deus já cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Paulo agora usa o saltério: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus, verso 34, o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. E Paulo usa outro salmo. Paulo diz: em outro salmo está escrito. Em outro salmo a palavra nos diz a respeito de Jesus. Meus amados, e aí eu chego ao verso 26, que Paulo declara: a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. A minha vida chegou a palavra desta salvação. A sua vida chegou a palavra desta salvação. É a palavra que vem sendo pregada através da história. Passa uma geração, vem outra, passa uma geração, vem outra, e a palavra bendita de Deus continua sendo pregada, e a palavra pregada é exatamente esta: Jesus veio ao mundo, foi à cruz, morreu numa cruz, derramou seu sangue, mas ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. Portanto, Ele está vivo, e Ele está presente aqui. Ele está em nosso meio, Ele passeia aqui em nosso meio. O nosso Salvador não é um Senhor morto, o nosso Salvador é um Senhor vivo. Louvado seja o seu nome. Ele está em nosso meio. Meus irmãos, Paulo continua pregando, e ele prova pela Escritura que Jesus é o Salvador prometido. Olhe para o verso 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Aquele que nós crucificamos. Paulo era judeu. Paulo está dizendo: aquele que nós, como povo, como nação, como gente, crucificamos. Ele é Jesus, Ele é o Messias, Ele é o Salvador eterno. Louvado seja o Senhor para sempre. A promessa cumpriu-se. Paulo vai dizer lá no livro, na carta aos Gálatas: vindo porém, capítulo 4, vindo porém a plenitude do tempo, no tempo de Deus, na hora certa, no momento certo, no momento histórico certo, Paulo vai nos dizer: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para cumprir a lei, já que ninguém podia cumprir a lei. Nascido sob a lei,
Ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você pode dizer amém, meu irmão? Somos filhos adotivos de Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Louvado seja o Senhor para sempre. Portanto, o Salvador prometido, segundo a Escritura, é Jesus de Nazaré. Observe uma coisa, meu irmão. O propósito de Deus, ao enviar Cristo, era exatamente nos resgatar da escravidão e transformar os escravos em filhos por adoção. Escravos condenados à morte. Escravos destinados à morte. Jesus veio para resgatar esse homem destinado à morte e fazer dele um filho de Deus por adoção. A palavra desta salvação fundamenta-se no fato de que o Salvador prometido é verdadeiramente Jesus, filho de Maria, nascido em Belém, a cidade de Davi, para se cumprir a Escritura Sagrada. Outra coisa que eu chamo a sua atenção, meu irmão. Paulo mostra também neste sermão magnífico que Deus promete perdão a todos quantos demonstram arrependimento de pecado e fé no Senhor Jesus. Olhe para o verso 38 e verso 39. Escreveu Paulo, ou melhor, disse Paulo, quem escreveu foi Lucas. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A lei apresenta o pecado. A lei diz que o homem está doente. A lei diz que o homem está perdido nos seus delitos e pecados. A lei diz que o homem está condenado. A graça veio mediante Jesus para libertar o homem da condenação do pecado. Por esta razão, eu e vocês estamos aqui esta noite, porque Jesus na cruz, Ele pagou a nossa dívida diante de Deus e nos resgatou e nos justificou para a glória do seu nome. Amém, meu irmão? João vai nos dizer, lá na sua primeira carta, verso 7 do capítulo 1, que aquele sangue derramado na cruz, o sangue carmesim de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, Cordeiro que foi sacrificado no meu e no seu lugar, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado, aleluia! Louvado seja Deus, é o sangue que purifica o meu pecado, é o sangue que tira o meu pecado, é o sangue da cruz, é o sangue de Jesus derramado na cruz que limpa a minha alma e me apresenta diante do Senhor completamente justificado. Louvado seja o Senhor. E ainda, irmãos, Paulo diz, e Paulo apresenta, que a salvação perfeita, ela é proclamada, ela é apresentada através do Salvador ressuscitado, do Salvador ressurreto. Se Jesus tivesse ido à cruz, tivesse ensinado o que ensinou, tivesse feito milagres, ressuscitado mortos, curado enfermos, curado leprosos, devolveu
a visão a cegos. Porém, se ele não tivesse ressurgido dentre os mortos, eu e vocês estaríamos perdidos. Não havia esperança para a minha vida nem para a sua vida. Não havia salvação para mim nem para você. Aqueles que morreram, diz Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta, ele diz que aqueles que morreram, se Jesus não ressuscitou, aquelas pessoas estão perdidas. Aí Paulo mostra que de fato ele ressurgiu. Olha o verso 32 até o verso 34, meu querido irmão. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, fazendo o quê? Ressuscitando a Jesus. Paulo está dizendo, eu não estou apresentando a vocês um defunto, um cadáver. Eu estou apresentando a vocês uma pessoa viva, uma pessoa que está presente aqui. Deus ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Verso 33. Verso 33. Verso 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse. Meus amados, Jesus ressuscitou. Ele foi levantado em sua ressurreição, a fim de que pudesse outorgar a salvação perfeita aos homens. Salvação perfeita. Não precisa de reparo. Não precisa da muleta das obras. Não precisa da muleta da religião. Não precisa de mais nada. A salvação de Cristo é perfeita. E bem-aventurado o homem que alcançou, mediante Jesus, a vida eterna. Não há lugar para reparos. Não há lugar para reparos. E eu quero concluir dizendo o seguinte: a Bíblia declara solenemente nesta noite a você, a sua alma, a sua vida, a sua mente, a você foi enviada a palavra desta salvação. Jesus é o Salvador. Ele é o caminho para o céu. Paulo pregou isso para os judeus, pregou isso para os gentios. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Olhe com muita atenção para o que Lucas escreveu no verso 48. Olha o que Lucas escreveu. Os gentios, isto é, pessoas que não eram judias, os gentios, ouvindo a explicação de Paulo, ouvindo o sermão de Paulo, ouvindo a palavra de Paulo, ouvindo o que Paulo havia dito a respeito de Jesus, a respeito do caminho, a respeito da verdade, a respeito da cruz, a respeito da ressurreição, e provando através do Velho Testamento que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aleluia! Quem sabe nesta noite você está aqui ouvindo essa palavra e você é destinado para a vida eterna. O Senhor escolheu você antes da fundação do mundo. O Senhor o marcou para a vida. O Senhor o marcou para a salvação. O Senhor o marcou para recebê-lo na eternidade. E quando chegar o seu momento derradeiro, meu querido irmão, não é você que vai para o céu, é o céu que vem ao seu encontro e o leva para a eternidade. Louvado seja Deus para sempre. A pergunta é: você crê? O que diz o verso 48? E creram. Você crê?
E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os gentios jubilaram, se alegraram. Os gentios se regozijavam diante daquela palavra pregada por Paulo. E faziam mais, glorificavam a palavra do Senhor. Jesus é a palavra. Quem estava sendo glorificado era a própria pessoa de Jesus. O Verbo estava sendo exaltado, o Verbo estava sendo glorificado. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Você crê? Se a resposta é sim, significa que o Espírito Santo aplicou esta palavra da salvação à sua vida, de modo que agora seu destino eterno é o céu. É a chegada em casa. E mais ainda, uma chegada segura, em nome de Jesus. Foi exatamente isso que Paulo pregou naquela sinagoga, Antioquia da Pisídia, para judeus e gentios. E depois, a metade da cidade que afluiu para ouvir a respeito da palavra da salvação, em nome de Jesus. Amém.